Bom dia, Gerson, bom dia a todas e todos que estão ouvindo, bom dia aos demais participantes aqui do programa. É um prazer para a gente estar aqui podendo expor as nossas ideias. O prazer é nosso. Vou dizer uma coisa para você: quanto mais objetivo você for, mais você pode falar, pode mostrar, tá? Com certeza. Você é São Carlense mesmo? Eu nasci em Presidente Prudente. Por exemplo, tá aqui desde quando? Estou aqui desde 2005. Vim para fazer a faculdade aqui e adotei a cidade como meu lugar para viver e para desenvolver minhas atividades profissionais e de militância política também. Muito bem. PSOL. Sim, PSOL. Queria que você se manifestasse aí, por que tá aí nessa? Bom, a gente na verdade tem uma trajetória já aqui na cidade, né, de militância política, né, de militância por questões da cidade, seja na época do movimento estudantil, que eu fiz parte aqui na USP, mas também depois de formado, né, a gente militou muito pelo transporte público aqui na cidade, por questões de moradia, pelas questões da própria juventude, né, que eu já estou próximo dos 30, mas ainda me considero jovem, né, e tem essa trajetória e aí eu tenho essa idade, de militar bastante pelas questões da juventude, por um futuro diferente, né? E a gente vê que a política está precisando realmente de que essa geração que vem vindo aí diga o que quer para o mundo, o que quer para a cidade, né? E eu acho que a gente tem muito a contribuir e tem uma oportunidade de oferecer uma política diferente mesmo para a população, que venha desse espírito da juventude que está lutando, da população que está se organizando para poder tentar garantir seus direitos, né? Eu acho que é nesse espírito que a gente vem para disputar as eleições, e é uma tarefa que eu tomo com muito orgulho, né? Por fazer parte de um partido que consegue ter quadros como a Julieta, como o Flávio Lazarotto, né? E vim aqui poder representar a trajetória do PSOL e representar essas lutas da juventude, dos trabalhadores, para mim é muito gratificante, e a gente vem porque é muito importante mesmo. Eu vejo que a cidade está precisando de uma alternativa e a gente pode ser essa alternativa. Ô Dante, você militou e milita por um bom tempo no movimento Transporte Justo. Sim. Como é que você enxerga essa transição do transporte coletivo em São Carlos? Eu queria que você até dissesse o que é o transporte justo. Bom, vamos lá, então. A visão de vocês. Primeiramente, o movimento Transporte Justo é um movimento aberto aqui da cidade, né, de pessoas que se juntam para pensar e pautar o sistema de transporte, né? Isso surgiu em 2011. Motivado por um aumento de tarifa, porque o que acontece é que muitas vezes a gente não entende, né? Por que a tarifa aumenta 10 centavos, 20 centavos, ou às vezes aumenta 50, né? E a gente começou a se organizar para estudar e tentar entender o que acontece, porque o transporte, na verdade, muitas vezes é um meio que, um serviço que acaba sendo muitas vezes o limitante para que as pessoas possam circular pela cidade, né? Às vezes dificulta a vida das pessoas, e se ele for bom por outro lado, ele acaba facilitando, né? Então, por isso o transporte justo, né? A gente teve essa ideia de que a gente batalhasse por um transporte que seja justo e que consiga atender a população. Mas é um movimento aberto, né? Eu militei desde a fundação dele. Hoje eu ainda participo como um apoiador, mas até por questões da disputa eleitoral, dessas coisas, hoje o movimento ele está funcionando, e eu sou mais um entusiasta, né, do que um membro ativo mesmo da formulação do movimento, e a forma como eu vejo essa transição é com bastante preocupação, porque eu sinto que tudo que foi acumulado por esse movimento e por outros setores da sociedade que também pautam a questão do transporte público, como por exemplo o pessoal deficiente físico, né, que tem também um acúmulo importante para passar sobre isso, especialistas das próprias universidades, né, que tem, por exemplo, tem um departamento, um programa de pós-graduação em transportes aqui na USP que é referência para o país, né, e pouco disso está sendo utilizado para poder pensar o que vai ser esse edital novo que vai sair agora no dia 20 e poucos aí, que eu não lembro, 23. E mesmo essa situação que chegou agora da contratação emergencial, eu vejo que na verdade o que acontece é que a prefeitura ela empurrou com a barriga por muito tempo a situação para poder conseguir chegar a uma solução que não precisasse desse caos todo que aconteceu, né, de ter ficado sem ônibus por alguns dias aqui na cidade, dos funcionários estarem nessa situação de insegurança, né, porque é uma questão muito séria, né, você ficar sem saber se vai receber salário, sem saber se você vai perder seu emprego. A própria população também muitas vezes desesperada, muita gente mandando mensagem pra gente, falando assim, mas e aí, vai ter ônibus, vai circular, não vai?
E enquanto isso, a gente está preocupado em resolver essas questões, mas todo esse acúmulo do movimento, né, a respeito de como poderia ser um modelo de transporte melhor para nossa cidade. E como seria esse modelo melhor? Então, a gente vê o seguinte, né? É só a tarifa mais barata? Não, eu acho que a tarifa mais barata ela tem que ser consequência de um sistema que seja pensado de forma racional, né? Eu vejo que muitas vezes o sistema, como ele está organizado hoje, ele reproduz algo que já vem vindo há muito tempo, mas as pessoas não param para pensar se isso realmente é o melhor, né? Como é o modelo que é adotado em boa parte das cidades daqui do estado de São Paulo e do Brasil, ele é reproduzido de forma quase que mecânica, né? Porque é a forma como as empresas estão acostumadas a trabalhar, como os editais de licitação são feitos, mas ele não é o melhor sistema. Então isso é uma primeira questão. E como seria esse melhor sistema? A gente acha que o melhor sistema possível hoje em dia para a cidade é a municipalização do sistema da seguinte maneira: ao invés de você fazer a concessão total do sistema de transporte, você municipalizaria a gestão do sistema e contrataria ônibus para rodar a preço fechado. Né? Porque o que acontece muitas vezes é que a tarifa fica alta porque o sistema, a concessionária, né, que está operando o sistema, ela, na hora que ela vai fazer a projeção de custo dela para fazer a tarifa, ela tem uma insegurança que é muito grande, né? Porque você não sabe quantos passageiros vão entrar no ônibus daqui 2 meses, você não sabe qual vai ser o preço do diesel no final do ano, você não tem a menor condição de estimar tudo isso. Então, nessa insegurança, os coeficientes de segurança mesmo ali, né, do preço, de risco, essas coisas aumentam muito. Então, é um sistema que ele opera. E aí a prefeitura assumiria os encargos todos? Não, e a prefeitura assumiria o caixa da cobrança da tarifa para poder fazer tudo bem, o pagamento. Se for mais as despesas do que a entrada de dinheiro. Então, mas não tem muito condição de ser dessa forma, porque existe a questão de um equilíbrio, de você saber quantos quilômetros vão ser rodados, quanto custa para rodar 1 quilômetro, isso você tem condição de fazer uma estimativa, né? E você tem condição de promover a formação também junto desse sistema de um fundo de transportes que opere ligado à questão, por exemplo, do Vale Transporte dos funcionários, né, dos funcionários das empresas, né, que hoje em dia recebem. Você tem condição de colocar programas de metas para que as próprias empresas que vão ser remuneradas também ofereçam um serviço com uma qualidade que seja condizente com o que a população de São Carlos merece, né? Então, a qualidade do ônibus você tem condição de colocar, com isso você tem condição de exigir ônibus novos que gastem menos combustível, né? E que hoje em dia é uma situação que a gente vê que gasta-se muito porque os ônibus são muito velhos, pelo menos os da Atenas, os da Suzantura eu não tive a oportunidade de ver. Mas eu vejo que existe a possibilidade da gente mudar, e esse sistema ele já foi implantado em algumas cidades também, né? E os resultados são ótimos. Então é isso que a gente queria apresentar também como uma proposta nossa e que é também a proposta do movimento, né? Ô Dante, nós temos visto algumas pesquisas que indicam que a cada R$1 que você aplica em saneamento básico, que você aplica nessa área de saneamento em particular, você pode economizar R$4 lá na ponta, né? Em Sim. outras áreas como a de saúde. Você que é especialista nessa área ambiental, qual que você acha que são os principais problemas que nós temos em São Carlos nessa área? Olha, eu vejo que em São Carlos a gente tem uma necessidade grande de equalizar algumas questões. Você pega, por exemplo, a região do Varjão hoje em dia aqui na cidade, né? Uma região que até hoje está sem coleta de esgoto, né? Tem lá as fossas, e assim como essa região, tem uma série de outras regiões aqui da cidade que ainda hoje estão num método de saneamento completamente arcaico. Além disso, a gente vê que a cidade está crescendo, né? E vai ser necessário expandir o sistema de saneamento básico aqui em São Carlos, de abastecimento de água, de coleta e afastamento de esgoto, e mesmo o tratamento dessas regiões, principalmente dessas regiões que ainda não existe nenhum tipo de tratamento, porque isso falando só de água e esgoto, né? Mas a gente sabe que uma população que vive com saneamento, a própria palavra diz, né? É sanear, né? É propiciar uma vida sã para a população, e infelizmente a gente vê que existiram algumas questões, inclusive políticas, né? De perda de recursos, né? Por exemplo, essa estação da região ali do Varjão, de Água Vermelha, existia recurso aprovado para a cidade que foi perdido, né? E é isso, esse dinheiro que seria gasto ali, muito provavelmente ele não foi gasto agora, e isso
gera-se um custo para o sistema de saúde lá na ponta, porque a população está exposta à possibilidade de doenças, está exposta a uma qualidade menor, por exemplo, da alimentação, porque a água tratada não está muitas vezes chegando, não está com uma qualidade interessante. A gente precisa começar a pensar também na questão dos resíduos sólidos, né? A nossa cidade teve uma política de coleta seletiva implementada por um tempo. Hoje em dia isso está completamente desestruturado aqui na cidade, né? E é uma questão muito séria, porque quando você tem coleta seletiva, você economiza no que é mais caro do sistema de coleta de resíduos sólidos, que é o aterro sanitário, né? Que é muito caro para se fazer, é um passivo ambiental grande para se operar, e a gente sabe que é necessário que se implemente uma medida como essa, que é uma medida simples, que não custa muito, mas que é necessário ter vontade política de fazer com que as coisas funcionem, né? Dante, o pessoal ganhou a eleição. Dante Peixoto vai ser prefeito de São Carlos. Quais são as medidas que fará a sua equipe em termos de administrar a prefeitura, administrar cidades, administrar o dinheiro que está faltando, o planejamento das cidades? O que você tem para nos contar sobre isso? Como é que você acha da estrutura administrativa, os funcionários públicos, carreira, cargos de confiança? Isso que eu gostaria que você me pudesse falar um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, eu vejo que assim, né, a política ela tá muito desacreditada, e eu acho que a população tem muita razão nisso, né, porque... É a política ou os políticos? A política e, por consequência, os políticos, tá tudo ligado uma coisa na outra, né? A população olha para os políticos e vê a política, mas eu acho que justamente essa diferenciação que você fez é muito importante de colocar, né, porque não são todos os que fazem política que fazem parte dessa política velha que, né, a gente vê que está, na verdade, fazendo a população sofrer muito. E a gente vê que a prefeitura que a gente quer construir aqui para a cidade, ela tem que dar um exemplo de ser diferente, né? Para justamente mostrar para a população que a saída para os problemas da cidade, da vida cotidiana delas, está justamente na política, né? Então, para a gente é importante construir uma cidade que seja aberta a mecanismos de democracia direta, né, com participação da população para definir prioridades para a cidade, né? E dessa forma, isso só vai ser possível se a gente, né, sendo político, sendo prefeito da cidade, se abrir para fazer política de forma completamente transparente e aberta, e sem se colocar como algo que está à parte da sociedade, né? Então, por exemplo, o prefeito está nas praças discutindo com a população os temas que são sensíveis às regiões, a abertura completa, por exemplo, quais são as reuniões que o prefeito faz no gabinete dele com órgãos do legislativo, com agentes políticos e de algum interesse da cidade. Isso tem que ser publicizado para a população saber o que está acontecendo, saber quais são as propostas. O próprio orçamento da cidade também voltar a ser debatido, mas não como aquela disputa que acontecia entre os bairros, muitas vezes no orçamento participativo, entre um setor que queria fazer uma coisa ou outra, ficar ali brigando por uma pequena fatia do orçamento, mas sim de discutir mesmo quais são as prioridades para a cidade, né? De fazer o mecanismo do orçamento participativo, definir prioridades para a cidade. Eu acho que essa abertura é necessária para que a gente consiga reencantar a população de que é possível construir uma cidade coesa com as ideias dela própria, né? Dela própria população. E a estrutura administrativa, os funcionários, sim, cargos de confiança? Olha, eu vejo que a estrutura administrativa da cidade, ela precisa ser levada muito a sério, né? Infelizmente, por exemplo, a prefeitura de hoje em dia não conseguiu manter quase que nenhuma secretaria por muito tempo, né? Foram muitas trocas, a montagem da equipe sempre levava a sair uma nova pessoa, e isso faz com que a cidade sofra muito, e eu vejo que é necessário que a gente estabeleça um critério para a montagem da equipe administrativa, que é as pessoas que realmente conhecem dos assuntos para poder estar tocando eles. Então, por exemplo, na educação, pessoas que conheçam, que façam da sua vida cotidiana a batalha pela educação, né? De trabalhar, de saber o que tá sendo proposto, qual que é a necessidade dessa área, e principalmente os próprios funcionários que já trabalham na prefeitura, porque entra prefeito, sai prefeito, eles vão ficar lá, né? Eu acho que privilegiar esses servidores de carreira é importante também para que a gente faça isso, mas nós também não queremos fazer as escolhas na canetada, né? Então fazer as escolhas a partir também de um processo de diálogo com a própria categoria dos servidores e em postos estratégicos, inclusive com os usuários do próprio serviço, né? Como no caso da saúde, da educação, que a gente sabe que é necessário que existam os conselhos, que eles funcionem, que eles também possam operar, porque a pessoa que vai estar, por exemplo, numa secretaria, ela precisa
ter a confiança da equipe que vai estar trabalhando com ela, porque senão fica muito difícil conseguir tocar toda uma política para um setor como, por exemplo, a saúde numa cidade, se a pessoa não tem de fato a confiança, não consegue lidar com o fato de uma maneira condizente, né, e que realmente comprometa as pessoas para poder fazer esse serviço funcionar. Iria ser o mesmo número de secretarias que hoje tem? Eu acredito que seria necessário que a gente desse uma repensada, não no número de secretarias, mas nas funções que a gente, de certa forma, perdeu. Porque, por exemplo, você pega... Dentro dessa pergunta, você é engenheiro ambiental, você acredita que há necessidade de uma secretaria de meio ambiente na cidade? Eu acredito que sim, porque o meio ambiente, por exemplo, isso é uma coisa que eu ia dizer, inclusive, o meio ambiente, hoje em dia, ele consegue fazer a integração entre muitas questões. Então, a questão de urbanismo para a cidade, a questão de saúde, né, como a gente estava falando agora aqui na pergunta do Leandro, e a gente precisa fazer essa política de maneira mais integrada, né? E você colocar uma secretaria, por exemplo, de meio ambiente para a cidade, significa que você vai oferecer um espaço institucional para que se discutam as políticas e, por outro lado, a gente acha que é importante que as coisas estejam integradas, né? Então, no que a Secretaria de Meio Ambiente pode colaborar com a Secretaria de Saúde para que, inclusive, a gente tenha essa redução de gastos fazendo uma política que seja preventiva. E a relação, né? Prefeitura-Câmara. Deixa eu vou anexar essa pergunta aí, porque eu ia falar de Itacoara. Itacoara é a primeira cidade administrada... Itaocara, que é a primeira cidade administrada pelo pessoal do estado do Rio de Janeiro. E o prefeito de lá teve problemas nesse trato com a Câmara. 11 vereadores, 10 eram contra, um só a favor. Sim. Agora a pergunta do Gerson, como é que você vê essa ligação com o Legislativo? Sim, eu vejo que é o seguinte, nós estamos querendo vir para fazer uma política diferente, né? E eu acho que essa política diferente, ela parte de certos princípios que são, nós queremos colocar a cidade a favor da maioria da população. E eu acredito que os agentes políticos da cidade, sejam eles vereadores, sejam eles pessoas que têm influência sobre a população, também querem que a cidade funcione para a maioria da população. Então nós vamos qualificar o debate com os vereadores de forma aberta mesmo, como eu estava dizendo, sem esconder nada da população nem nada de ninguém, colocando as propostas que nós achamos que vão a favor da maioria da população. E recebendo, por outro lado, também propostas que, no mesmo sentido, vão também a favor da maioria da população. E tentar retirar essa política que só pode levar a gente pro buraco, que é essa mesquinharia de troca um cargo por um favor aqui, troca uma questão ali por uma liberação de recursos, porque se for por esse sentido aí, e como você, Juquita, vai ser o primeiro que vai ficar sabendo, falar assim, olha, o vereador fulano de tal não quer votar num projeto que vai fazer a saúde da cidade melhorar, porque ele quer um cargo na prefeitura. Você me dá um espaço pra gente vir conversar sobre isso, porque não dá mais pra gente continuar com uma política desse jeito, porque isso faz a população ficar refém de um político que está querendo ter uma vantagem, está querendo ter um privilégio em cima da população, quando uma coisa que era para ser para todo mundo está sendo negligenciada, né? Então a gente não quer aceitar esse tipo de coisa. Essa é uma mudança que nós queremos fazer na postura política. E vocês aceitariam o inverso também? Com certeza. A Câmara Municipal querer uma coisa e vocês não estarem querendo? Sim, eu acho que assim, ninguém faz nada sozinho. Isso é uma questão que é importante de dizer. E eu acho que, apesar de existirem diferentes matizes políticos, o princípio que nós temos é que São Carlos tem que funcionar para a maioria do povo. Porque hoje, infelizmente, o que acontece é que grupos pequenos de poder dominam o que era para ser direito de todo mundo, né? E ficam lá fazendo esse toma lá da cá, e a população fica sem remédio no posto de saúde, fica sem vaga na creche, não se discutem os grandes temas da cidade como transporte, como saúde, né? E a população fica descrente da política mesmo, e tem razão nisso, né? Porque tudo que se vê é isso, né? Um monte de negociata, portas fechadas, é uma situação triste que a gente vem para mudar mesmo, né? E até uma coisa que eu quero deixar muito claro, né? Eu sou jovem, mas não basta ser jovem. A gente tem que trazer ideias novas, né? Tem que colocar mesmo o que a gente pensa para fazer essa transformação. É possível, você vê como possível, o que falta para uma proximidade maior à gestão pública em São Carlos e às universidades? Não Com existe certeza. Uma distância muito grande? Eu acho que às vezes, talvez, inclusive por essa questão dos políticos terem mais preocupação com as próprias vantagens que eles podem obter
ao fazer a gestão pública, eles se escondem de certos temas que poderiam ser melhor para a cidade, mas que não ofereceriam tanta vantagem assim para eles, né? Porque se você for, por exemplo, na UFSCar e pegar o departamento de educação de lá para fazer um projeto de educação aqui para a cidade, eu tenho certeza que a gente teria condição de ter um projeto de educação fantástico para São Carlos, mas eu não sei se isso seria melhor do ponto de vista da acomodação dos cargos de confiança do vereador XYZ ou de um grupo que presta determinado tipo de serviço para as escolas, mas a gente não quer estar preocupado com isso. Nós queremos nossa preocupação é com a qualidade do serviço público que vai ser oferecido para a maioria da população que precisa do serviço público, né? A maioria do povo depende dos serviços públicos. Então, eu acho que essa é uma prioridade, é uma aproximação que é necessária para São Carlos. Não podemos mais negligenciar esse potencial que existe nas universidades e que está lá represado, esperando para vir aportar para a cidade também. Como é que você está vendo essa questão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do SAI, né? O prefeito buscou e até defendeu em determinado momento a terceirização do serviço em algumas partes. Como é que você vê essa questão do SAI, do papel que essa autarquia tem no município? Olha, eu vejo que o SAI tem que ser público. Isso é uma questão que eu acho que é importante. Porque o lixo não é. Eu acho que a gente deveria ter uma mudança também na forma como é feita a coleta dos resíduos sólidos, a gestão dos resíduos sólidos aqui em São Carlos. Mas falando especificamente do SAI, eu acho que que ele tem que ser público. Em hipótese alguma privatizado, porque água e esgoto são questões que são decisivas para a saúde e para a condição de vida da população. E isso está na mão de um segmento que visa a lucratividade. É muito perigoso. Inclusive, eu que trabalho nesse ramo, conheço de perto experiências que são trágicas para a população, de negligência mesmo, porque a economia muitas vezes está acima da qualidade que você vai oferecer do produto final ali. Então, isso é uma questão que nós não abrimos mão, né? E eu vejo que a política feita aqui em São Carlos, inclusive a intenção, que eu não sei se é só do Automani, deixar muito claro isso também, né? Inclusive porque existiu aí uma planilha aí que saiu das operações Lava Jato e tinha o nome de um político que foi prefeito aqui da cidade de São Carlos e que tinha lá a palavra esgoto do lado, né? Dizendo que ia ter uma doação disso daí, que eu acho que talvez tenha a ver também com essa ideia de privatizar aqui o SAI. Tem essa forte desconfiança. Mas eu vejo que existe uma política de sucatear mesmo o órgão. Porque, por exemplo, por que se perde um recurso que está aprovado para se fazer uma estação de tratamento de esgoto? Será que é só por incompetência administrativa? Eu não acredito. Porque não é prioridade, né? Então se sucateia o órgão até um ponto em que ele fica sem condição de operar e depois se faz a concessão, né, se fazendo muito dinheiro. Então eu acho que essa é uma questão que nós precisamos reverter e dar uma prioridade mesmo para que se modernize o SAI. Ô Dante, vocês têm estudado o orçamento de São Carlos? Sim. São Carlos tem dinheiro? Tem. São Carlos tem o orçamento previsto para 2016 de R$ 572.299.696. Esse orçamento ele vem crescendo, pelo menos desde 2012, que são os dados que eu estou estudando, ano após ano. Ele nunca deixou de crescer. Mas tem existido uma movimentação de recursos, né? Se você pega, por exemplo, os recursos que são investidos no setor da administração, ele passou de 2012 de 43 milhões mais ou menos para 2016 chegar a 109 milhões. O que é esse setor? Esse setor é o setor praticamente de administração do ponto de vista burocrático da prefeitura. Então o que o Automani tem feito? Pagamento de servidores? Pagamento de servidores está dentro disso, mas o que a gente viu que os reajustes dos servidores foram muito abaixo de quase 100% desde 2012 até hoje, né? Porque dá mais que o dobro, de 43 para 109. Quantos funcionários foram admitidos nesse período? Olha, eu não tenho esse número precisamente aqui, mas eu tenho certeza porque também nós vimos outro dia que não podia até o limite prudencial inaugurar um por conta do limite prudencial, né? Um PAS aí, porque né? Porque não tinha dinheiro para contratar. O que eu acho que nesses números aí são incluídos, você me corrige se eu estiver errado, que além do reajuste do funcionalismo, é todo aquele serviço interno, quer dizer, toda a burocracia, todo o custo que o poder público tem. Administração pública. E outra coisa que eu vejo é que muitas coisas têm sido centralizadas também nesse departamento administrativo da prefeitura, né? Só que o que acontece? Você pega, por exemplo, um orçamento como o orçamento da cultura, que saiu de 5 milhões,
E hoje ele está em 1,7, sendo que o recomendado pelo próprio Ministério da Cultura é que seja pelo menos 1% do orçamento, próximo aí de 5 milhões. Hoje nós temos 0,3%. Por quê? Porque todo o dinheiro está indo para essa parte de administração, mesmo com o orçamento crescendo. O que quer dizer isso? Que nós estamos tendo uma gestão excelente na prefeitura? Não, muito pelo contrário, né? É muito controverso. A gente vê que boa parte dos serviços não funcionam, então eu acho que o recurso está sendo mal administrado na cidade de São Carlos e a prioridade política está sendo centralizar justamente numa linha que a gente não sabe muito bem qual que é o retorno dela, enquanto as áreas sociais, como, por exemplo, eu falei aqui a da cultura, mas você pega, por exemplo, a própria assistência social. Hoje a gente está aqui com um orçamento de 9 milhões, sendo que era 14 milhões em 2012, né? Então, a cidade cresceu, a crise econômica veio com muito mais força, se precisaria de muito mais recursos na área de assistência social e caiu o investimento, né? Enquanto que a gente saiu no administrativo aqui de 43 e foi para 109. Eu vejo que é necessário fazer uma redistribuição disso daqui, né? Ciência e tecnologia. São Carlos sempre foi reconhecida como capital da tecnologia. Desde 2014, o orçamento de ciência e tecnologia em São Carlos é 0. Não tem nada. Então, assim, recurso tem. O que falta é você política fala pública. Dessa retirada de dinheiro dos cofres da prefeitura para pagamento de dívidas atrasadas? Para mim... Estava sob júdice. Você fala esse esquema do cheque de gestão? Não. A questão dos bloqueios do Tesouro. Perto disso aí, cheque de gestão. Os bloqueios de 75. Os bloqueios. Bom, os bloqueios, até onde me consta, na verdade, eles não são assim fruto de uma maldade de quem bloqueou o recurso, né? Mas sim da perda de um prazo do próprio Automani de uma negociação que ele deveria ter feito uma assinatura aqui Isso aí vem lá de trás. Sim, a dívida vem lá de trás, mas houve uma renegociação dessa dívida e até onde me consta, tá? Foi perdido um prazo de uma renegociação que acabou ocasionando esse bloqueio. Né? O prazo recursal, né? Isso. Aquele prazo. Isso, é o prazo de recurso. Tá né? bom, entendi. Recurso. Então, mas tudo bem, claro de uma hora para outra tinha que pagar. Claro que prejudica, né? Mas aconteceu isso aí. Como é que você está vendo isso aí? Falta esse dinheiro ou não falta? Eu acho que todo o dinheiro faz falta, mas a cidade tem um orçamento que também é muito maior do que todo esse dinheiro que foi bloqueado, né? E eu vejo que assim, se você investe 100% a mais num setor como o setor de administração, você tem que ter toda a autoridade para cobrar que um prazo recursal não seja perdido, que um dinheiro para fazer uma obra, como por exemplo foi perdido esse dinheiro para fazer as estações de tratamento aqui na cidade, não seja perdido, para que seja solicitado, por exemplo, os agentes de vigilância epidemiológica que a cidade tem direito pelo SUS e que até hoje não foram solicitados. Por que tem todo esse dinheiro aqui na administração se nada é feito? Se a cidade não é administrada, né? Então, eu acho que é necessário ter uma política com pé e cabeça. Hoje São Carlos tem uma política sem pé nem cabeça, que não tem um projeto para a cidade, para o futuro da cidade, né? Eu acho que o projeto de futuro para a cidade tem que permitir que a gente rearranje os recursos aqui de acordo com as necessidades da população e faça com que a gente saia desse presente que a gente não tem muita perspectiva de futuro. Nós precisamos de uma perspectiva de futuro, né? Temos um e-mail ainda, viu, Bill? Pode... Não, então vamos aí, que nós estamos só faltando quase 2 minutos só, né? Então vamos lá, pode perguntar. Não, eu tô satisfeito. Você tem alguma pergunta, Gerson? Não, eu queria só mobilidade urbana. Isso, mobilidade urbana. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O nosso trânsito, o nosso aumento de imóveis, de loteamentos, isso aí que eu gostaria de ouvir de você rapidinho, 1 minuto só tem, né? Isso, pois não, Dante. Olha, a mobilidade urbana tem que ser resolvida prioritariamente com transporte coletivo eficiente, porque é o que pode retirar o maior número de veículos das ruas. São Carlos tem um projeto, um desenho urbano, principalmente aqui no centro, que ele está dado, né? A gente não vai refazer o desenho urbano da cidade, e a forma de retirar veículos, principalmente das ruas, é o transporte coletivo. Mas eu vejo que é necessário ter uma integração com outros modais também, né? Então, uma implementação efetiva das ciclovias. Como vai tirar os carros de São Carlos? Não tirar os carros de São Carlos, mas se você oferece um transporte coletivo eficiente... eu acho que é muito pouco em relação ao grande número de veículos na cidade. É difícil tirar esse povo da cidade. Mas se você parar para pensar... Incentivar o transporte coletivo pode fazer com que as pessoas deixem de precisar sair de carro, né?
Acho que essa é a principal questão que a gente quer trazer para isso. Uma questão política, Dante, com quantos candidatos a vereador o pessoal está entrando nessa eleição? 11 candidatos. Tudo bem.